Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais uma videoaula no canal Contabilidade para Advogados 2020, o canal que foi criado para poder ensinar contabilidade de uma maneira prática e objetiva. Aqui eu vou a nossa quinta videoaula sobre o tema Imposto de Renda à Pessoa Jurídica. Na aula passada eu falei sobre a apuração do lucro real pela forma trimestral, né? Você tem que fechar balanços e balancetes trimestrais, apurar a base de cálculo do imposto, lucro real, com as adições, exclusões e as compensações, e são operações de forma definitiva. Na aula de hoje, eu vou começar a falar da apuração anual, né? Vamos dedicar essa aula e a próxima para falar da regime de apuração anual e que tem que é uma das formas de opções do contribuinte de fazer quando está optando pelo lucro real. Então, seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior. Então, vamos falar hoje da apuração do lucro real anual. Então, o lucro real anual, ele começa a apuração no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro de cada ano calendário. No dia 31 de dezembro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apurar a base de cálculo do imposto de maneira definitiva. É lá que eu vou pegar o lucro contábil, fazer as adições, menos as exclusões e as compensações, e eu vou calcular o imposto de renda definitivo que começou no dia 1º de janeiro e terminou no dia 31 de dezembro daquele ano calendário. E por isso que alguns doutrinadores falam que o imposto de renda é um imposto que tem a apuração complexiva, porque o fato gerador começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de janeiro do ano calendário. Só que o que acontece? Não é que a União ou a Receita Federal do Brasil vai esperar o contribuinte fechar o ano, um ano, para poder fazer a arrecadação do tributo. Então, o que o legislador criou? Criou uma sistemática de antecipações do imposto. Então, como é que eu vou calcular as antecipações? Então, eu antecipo o valor do imposto, né, que eu vou depois verificar no final do ano se eu tenho que recolher uma diferença ou se recolher um valor a maior, que eu vou ter direito a fazer uma compensação. Então, eu tenho dois critérios para fazer esse recolhimento das antecipações, ou com base na estimativa, ou com base no balanço ou balancete de decepção ou redução do recolhimento do imposto, né? Então, eu tenho lá o recolhimento por estimativa. Qual que é o critério? Eu vou apurar o imposto com base no quê? Na receita bruta e demais acréscimos. O que é a receita bruta, gente? Você vai ver na legislação do imposto de renda. Receita bruta é faturamento, que é receita da operação de conta alheia, na venda de mercadorias ou da prestação de serviço, que é o conceito clássico de faturamento. Então, a receita bruta é o faturamento oferido por determinada pessoa jurídica sobre o seu valor. Eu vou aplicar um percentual de acordo com a sua atividade e eu vou acrescer de demais receita dos ganhos de capitais que não estariam enquadrados no conceito de faturamento, como por exemplo uma receita financeira, como por exemplo uma receita de aluguel, se eu não for uma empresa imobiliária, como por exemplo o ganho de capital na venda de um ativo permanente. Então, esses valores não têm o benefício de aplicação do percentual da atividade, né, de presunção, mas eu tenho que tributar sobre a alíquota cheia. Ou recolho com base no balanço ou balancete de suspensão. Tá? Aí, como assim, professor? Então, o que o contribuinte faz? Ele vai sempre estar comparando, né? Ele sempre vai estar fazendo dois cálculos do imposto, que é ou com base na receita bruta, porque só considera receita, ou com base no balanço e balancete de suspensão. Esse balanço e o balancete de suspensão, por que eu faço não? Porque se eu comparar o imposto devido com base na receita bruta e com base no balanço, o balanço for menor, ou eu suspendo o recolhimento, ou recolho por um valor menor, ou não recolho nada se eu tiver um prejuízo fiscal. Então, eu vou sempre fazer essa comparação, que é uma maneira inteligente que eu entendo que a sistemática da apuração do imposto de renda real anual tem, porque ele evita que o contribuinte recolha imposto de maneira indevida. Porque ele vai estar sempre comparando. Porque o balanço de suspensão, gente, o que ele é? Na verdade, é uma antecipação do que vai acontecer no final do ano. Então, na verdade, é como se estivesse fechando um balanço naquele mês, né, como se fosse no 31 de dezembro, e eu vou apurar o imposto com base naquele balanço. Então, se o valor for menor do que com base na receita bruta, com base no faturamento, o que eu vou fazer? Recolho com base no balanço. Ou, se eu já recolhi um valor
superior ao valor com base na apuração no balanço, eu paro de recolher, eu suspendo o recolhimento do tributo. Então, eu sempre faço essa comparação, né? A gente vai entrar um pouquinho mais de detalhe em relação a isso. Então, a base de cálculo com base na receita bruta, ou com o que a gente chama de recolhimento por estimativa, qual que é? Né? Eu vou pegar a receita bruta, que é o faturamento, que é a receita na venda de mercadorias, prestação de serviço, operação de conta alheia, né? Operação de conta alheia, o que é, gente? É aquelas operações no qual eu faço intermediação, né? Então, eu sou intermediário na operação de um outro contribuinte, né? É o caso, por exemplo, de operações de telefonia, no qual eu uso a rede, né, de outro estado ou de outra operadora, né? Quem recebe o valor sou eu, só que essa receita toda não é minha, parte é minha pelo uso da minha rede e a outra parte é do valor da rede que cedeu para poder fazer a transmissão dos dados. Então, eu recebo o valor porque eu sou o cliente é meu, mas parte da receita não é minha, parte é dele. Então, isso aqui é a operação de conta alheia. Ou uma empresa de turismo, quando ela vende um pacote de viagem, né? O que tem ali? Tem valor de passagem aérea, valor de hotel, valor de passeios, então, só que essa não é receita minha receita qual que é? É um percentual daquele valor. Eu cobro uma comissão, né, pela intermediação daquela operação. Então, eu recebo do cliente o valor integral, só que eu tenho que repassar parte daquilo. Portanto, isso não é receita minha, então é chamada receita de operação de conta alheia. Então, sobre essa receita bruta, eu vou aplicar o percentual de acordo com a atividade, a gente vai ver quais vão ser. Eu vou acrescer sobre essa base de cálculos mais receitas e ganho de capital, por exemplo, receita financeira, né? Por exemplo, receita de aluguel, né? Esses valores vão estar sujeitos à alíquota cheia do imposto. Vou ganho de capital da apuração de venda de ativo permanente também vai incluir na base de cálculo. Vou ter o lucro estimado, né? E sobre isso eu vou aplicar a alíquota do imposto de renda e cálculo do adicional. Quais são os percentuais que eu tenho que aplicar sobre essa receita bruta, né? Então depende da atividade. Então vamos imaginar, no caso de revenda de combustível, derivado de petróleo, álcool etílico, carburante e gás natural, vou aplicar a alíquota de 1,6%. No caso de venda de mercadorias, de produtos, transporte de cargas, construção por empreitada, com emprego de materiais especiais para execução, né? Vou aplicar a alíquota de 8%, serviços hospitalares, auxílio diagnóstico também 8%. No caso de serviço de transporte, exceto de carga, né? 16%. Atividades devidas a opções financeiras e seguradoras, 16%. Serviços gerais com receita bruta de até 120 mil reais por ano, 16%. Sociedade prestadora de serviços de profissão são legalmente regulamentados, 16%, né? E se ultrapassar a receita de 120 mil reais, eu aplico 32%. Prestação de serviços em geral, exceto serviços hospitalares e diagnóstico, que é 8%, vou aplicar 32%. Admissão de locação, cessão de imóveis, 32%. Então, a tabela, a legislação, ela prevê, né, qual é o percentual que tem que aplicar de acordo com a atividade sobre essa receita bruta. Então, eu aplico sobre a receita bruta, né, chego na receita reduzida, acresço das demais receitas e ganho de capital e tenho o lucro estimado, né? Sobre esse valor, o que eu vou aplicar, né? Eu vou aplicar a alíquota de 15%, né, do imposto, né, e o adicional de 10% da parcela que exceder a 20 mil reais por mês. Então, lembra, a estimativa eu vou calcular mês a mês, né? Então, eu vou calcular todo mês e fazer o recolhimento. E esse valor apurado eu vou estar comparando com o meu balanço, o balancete de suspensão ou recolhimento do imposto, tá? Então, esse é as regras, né, que eu tenho para poder fazer o cálculo com base na estimativa, tá? Então, é isso que eu queria falar na aula de hoje. Na próxima aula a gente vai dar continuidade. Eu vou falar no caso do recolhimento com base no balanço e balancete de suspensão do recolhimento de imposto, e depois vou falar do ajuste anual, que é quando eu chego para apurar o imposto de renda com base no lucro real definitivo no dia 31 de dezembro. Então, se você gostou, dá o seu like, compartilha esse vídeo para pessoas seus amigos, né, para poder ajudar a divulgar
o canal e vejo vocês na próxima aula. Obrigado.